Bom, por aqui eu vou aproveitar para trazer uma entrevista que a Sara Kirchhoff, lá nos estúdios do Canal do Boi, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, fez com o economista Eduardo Velho, falando exatamente sobre dólar, e é o que você acompanha agora no Agricultura BR. Isso mesmo, o Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, está conosco pela internet do Rio de Janeiro. Eduardo, como sempre, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi, um prazer sempre falar com você. E eu começo te perguntando sobre essa questão do mercado financeiro, né? O real teve um desempenho excelente aí nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, se favoreceu bastante com a questão dos testes, do avanço dos testes em torno da vacina de coronavírus, assim como outras moedas de países emergentes, mas o real em especial se destacou. Só que ao mesmo tempo a gente tem esse aumento no número de casos na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também a situação começa a preocupar. Como que o mercado financeiro deve reagir a tudo isso? A gente deve voltar àqueles patamares, ver o dólar super alto como a gente viu nos piores momentos aí da pandemia de coronavírus? É um prazer também estar aqui novamente no Canal do Boi. Bem, acho que tem duas fases bem claras, né? Primeira fase, nós tivemos os riscos da eleição americana, que havia uma imprevisibilidade na direção da política econômica, que já foi desfeita. E também a questão das vacinas, a comprovação da eficácia de 2 vacinas, realmente ajudou a dar uma grande melhora dos mercados acionários e também, claramente, refletir na valorização das moedas emergentes, inclusive no real aqui no Brasil, nas últimas 2 semanas. Eu acho que o ponto principal foi a eleição norte-americana e agora, nos últimos dias, a eficácia das vacinas também foi importante para melhorar o contexto de melhora dos mercados de renda variável, incluindo o dólar, nesse sentido. Agora, o ponto é o seguinte, a questão da vacina ainda vai ter, demora ainda a ser distribuída, quer dizer, o impacto efetivo ainda não vai acontecer. Então, a realidade qual é? É a aceleração dos casos de Covid na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, que está obrigando a vários países a restringirem a abertura do comércio, de serviços e a mobilidade social. Inclusive as escolas, mais uma vez, em Nova York, né? O que isso provoca? Provoca uma revisão das projeções de crescimento mundial e, portanto, de faturamento das empresas, do varejo, de turismo, prejudica essas empresas. Então, houve agora, nos últimos dias, na verdade, principalmente hoje é um ponto importante, a sucessão de recordes diários de Covid em vários países, como Itália, Espanha, inclusive Portugal também, quer dizer, vários países estão aí sofrendo, até a Alemanha até conseguiu até dar uma estabilizada, mas está um patamar muito alto. A ideia é que as ações têm que refletir a realidade econômica. Então a tendência é que o 4º trimestre tenha uma retração um pouco mais acentuada do produto interno bruto em relação ao terceiro e, consequentemente, os preços das ações vão refletir essa queda da demanda que pode até se prolongar ao longo do 1º trimestre de 2021. Então, de certa forma, os mercados estão corretos, estão sendo racionais, e isso aí realmente também há também uma pressão aí também de valorização do dólar no exterior na margem hoje. O Brasil tem aí um descolamento, de certa forma, porque o Banco Central adotou agora uma nova estratégia de swaps diários para renovar o estoque de vencimentos do início de 2021. Então, de certa maneira, ele evita que haja um descolamento, uma variação muito para cima do dólar, daqueles níveis que nós chegamos alguns meses atrás, de R$ 5,90, quase R$ 6. Então, eu acho que, de certa maneira, não vejo também o dólar subindo tanto. Eu acho que a grande preocupação, que é o fator aí também que está afetando mais forte aqui, de certa maneira, aqui o mercado doméstico, principalmente na curva de juros, e também limita também uma queda do dólar, também limitou um pouco a valorização do real em relação ao dólar comparativamente aos outros países, a questão fiscal. Quer dizer, a grande característica das últimas semanas tem sido a própria estagnação dos projetos fiscais no Congresso. Ou seja, não há nenhuma perspectiva de votação da LDO até o final do ano, o orçamento. Era esperada essa semana a apresentação da PEC emergencial, a proposta para verificar se vai haver ou não uma redução do risco do descumprimento do teto dos gastos. Então, tudo isso está sendo adiado. Então, com esse adiamento,
e me parece que é racional os mercados financeiros domésticos aqui no Brasil estarem com a inclinação mais alta das taxas de juros e o dólar, de certa maneira, mais próximo aí de 5,40, 5,50 do que ficar muito abaixo de 5,30. É o que é a minha avaliação de curtíssimo prazo. Eduardo, e evidentemente a questão da inflação também está sempre no radar do mercado, né? Inclusive o relatório Focus do Banco Central elevou a projeção para a inflação este ano por 14 semanas seguidas, né? Como é que você vê isso? A projeção de inflação de curto prazo, ela subiu em função exatamente do aumento da inflação de curtíssimo prazo. Você teve um choque, na verdade, também de demanda, o aumento do auxílio emergencial durante aí esses meses todos, provocou aumento da demanda de alimentos. Então, realmente, a inflação subiu mais rápido que a média da inflação, que gerou esse aumento dos preços. Também tivemos alguns choques sazonais, choques de demanda externa. Tivemos aumento do dólar, também se refletiu também na inflação também de custo de vida. E também tivemos alguns reajustes nos preços atacados de commodities também, por exemplo, minério de ferro, o aço, quer dizer, vários produtos foram reajustados, combustíveis também, teve reajuste. Então, tudo ao mesmo tempo que culminou uma elevação da inflação de outubro e de novembro também, que ainda permanece relativamente alta, mas com uma tendência leve de desaceleração até o final do mês, mas que provocou essa revisão para cima da projeção de inflação de curto prazo. Agora, o ponto importante foi o que o presidente do Banco Central ressaltou. Apesar do aumento da inflação esperada em 2020 e um pouco para 2021, apesar que em 2021 a expectativa é um pouco de queda em relação a 2020, a inflação implícita, ou seja, a inflação que o mercado embute nos contratos futuros, está bem ancorada de queda para 2022 e 2023. Ou seja, então a situação ainda, ela está muito ainda concentrada no curto prazo, e caso ocorra justamente essa desaceleração dos preços dos alimentos, principalmente na virada do ano, esse movimento aí de alta dos juros pode ser ajustado. Agora, isso não é sozinho. A inflação é um problema que tem que ser resolvido, o mercado tem que confiar que a inflação vai cair, mas também a parte fiscal. Então, com essas duas coisas ainda com incertezas, é natural que os juros e o dólar ainda permaneçam um pouco mais rígidos. Mas eu achei prudente a estratégia do Banco Central em relação aos swaps diários. Tá certo, Eduardo. Obrigada pela sua participação aqui conosco mais uma vez, viu? Um prazer falar com você. Um abraço a todos, bons negócios. Outro abraço para você. Esse foi então Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust, falando com a gente do Rio de Janeiro. É com vocês.